Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom início de ano, um ano maravilhoso para todos os senhores, as senhoras, os jovens, para todos os brasileiros, para todas as criaturas encarnadas no planeta Terra. Que a partir desse ano, diante de tanta violência, tanta desgraça, de povos sendo exterminados pelas bombas dos supermodernos aviões, onde um grupo de irmãos exterminam os outros irmãos, e o pior, exterminam os irmãos que não têm armas, só a maioria mulheres, senhoras, crianças, mães, avós. Que a partir desse mundo, dessas chamadas que Deus tem feito para nós, Ele procura nos chamar a atenção para nós voltarmos ao caminho do bem, reconhecermos que somos filhos dEle e que somos todos irmãos, e que a escola, o planeta Terra é uma escola de educação moral e cívica e religiosa, de fraternidade profunda, onde devemos empreender as nossas reformas íntimas e as reformas morais, para aprendermos a viver com educação, com respeito, com civilidade, onde todos possam progredir irmãmente, porque somos todos irmãos, onde todos possamos ter acesso à escola, aos estudos, principalmente às leis de Deus, para aprender a nos amarmos uns aos outros, como nos amamos e como devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. É o único núcleo de espírita jurídico que é autêntico do Brasil. Nós idealizamos criá-lo em 1985. Ninguém pensava nisso. Mas nós queríamos criar para que fosse um núcleo de estudos profundos, que fosse um laboratório de reforma íntima, moral, ética. Não era para ficar fazendo palestras, seminários, conferências, nada disso, nada disso. É para que fôssemos estudantes seríssimos das leis naturais e das leis do Estado democrático de direito, que também é a mão de Deus, fazendo com que as leis sejam muito bem feitas, conhecidas e cumpridas, porque o objetivo delas é o respeito recíproco a todos. Vamos fazer algumas reflexões com o nosso Espírito Emmanuel sobre o Livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o nosso benfeitor maior, um dos maiores professores que nós temos do cristianismo, Emmanuel, na terra e no além, interessado em desfrutar vantagens transitórias no imediatismo da existência terrestre, quase sempre o homem aspira à gargalhada de apresentação e aporte distinto, elegância e domínio no quadro social em que se expressa. Quando estamos aqui encarnados, somos vencidos pelo egoísmo, pelo
orgulho, pela vaidade do materialismo selvagem. Nós queremos palmas, queremos ser reconhecidos como o mais rico, o mais poderoso, o mais inteligente. Por isso que aqui não tem palestra nem palestrantes. Aqui é um local humilde, simples, de estudos profundos. Mas nós chegamos aqui na Terra, queremos botar para quebrar de acordo com os ensinamentos do materialismo, do poder efêmero, do poder podre que a Terra oferece. E o pior, nós acreditamos, como muitos quiseram dar um golpe de Estado agora, porque não estudam, porque não são cristãos, porque não sabem se comportar numa democracia, aprendendo a perder e a vencer. Os dois lados devem ser educados, cumpridores das leis, respeitadores. O que é que nós nos demonstramos nesse momento? Uma falta de educação tremenda. Entretanto, conduzido à esfera superior quando morremos, pela influência renovadora da morte, identifica as próprias deficiências na tela dos compromissos inconfessáveis a que se junge e implora da providência divina determinados favores na reencarnação que envolvem de perto o suspirado aprimoramento para a vida maior. A doutrina espírita, completando o cristianismo, veio mostrar para nós como funcionam as leis de Deus. Todo mundo vai passar pela morte. Tudo que você fez, até as escondidas, está gravado na sua consciência e anotado no caderninho da escola que vai te receber lá no mundo espiritual. Você vai responder por todos os atos de omissão, porque é crime também, de crimes verdadeiros, de desprezo que você fez com seus familiares, da corrupção que você participou, de seguir certos políticos que não têm nada de moral nem de ética, de seguir certos militares que só queriam dar o golpe do Estado, queriam voltar à ditadura. Ou seja, ainda são pessoas atrasadíssimas no campo da ética e da moral. E você queria segui-los. Então, quando a gente morre, a vida não acaba, não. Você vai para uma cidade espiritual, que lá tem as suas origens, seus familiares, e lá você vai passar por todas as revisões que você tem que fazer, do que você fez na reencarnação que acabou, o tempo que você perdeu, os corruptos que você seguiu, as palestras que você incentivou, o ensinamento errado da religião, da ética e da moral, da filosofia. Quis combater até a ciência. Olha só, tanta ignorância, combater a ciência. Aí chega lá, você se arrepende e pede para voltar correndo para a sala de aula como aluno reprovado. É assim que cientistas famosos, a emergirem da crueldade, rogam encarceramento na idiotia. Olha como funciona a lei de Deus. Isso que é espiritismo profundo. Nós estamos estudando a ciência, a filosofia e as regras da religião. Você vai voltar na idiotia, porque não quis se tornar bom quando teve tudo normal. A idiotia, a doença, vai ser uma expiação gravíssima, em que você vai experimentar para ver se aprende a amar pela dor.
É assim que cientistas famosos, a emergirem da crueldade, rogam encarceramento na idiotia. Políticos hábeis que abusaram das coletividades a que deviam proteção e defesa, suplicam inibições cerebrais que os recolham a precioso ostracismo. Isso aqui, os políticos, mas não é só os políticos, não. O pessoal da religião que está fazendo tudo errado nas casas espíritas, nas casas evangélicas, da religião católica, vão passar por isso. Vários diretores de casas religiosas também vão passar por isso, vão suplicar inibições cerebrais que os recolham a precioso ostracismo. Quem não aprendeu quando tinha tudo normal, vai aprender a ficar só ouvindo e mudo e cego. Administradores dos bens públicos que não hesitaram em esvaziar os cofres do povo a favor da economia particular, solicitam raciocínio obtuso, que lhes entrave a sagacidade para o furto, que lhes entrave a sagacidade para o furto, aparentemente legal. Criminosos que brandiram armas contra os semelhantes requisitam braços mutilados. Olha a lei de justiça. Olha como é que o espiritismo precisa ser estudado. Isso é espiritismo puro. Assinando aflitivas sentenças contra si mesmos. Suicidas que menosprezaram as concessões do Senhor, atendendo a deploráveis caprichos, recorrem a organismos quebrados ou violentados no berço, para repararem as faltas cometidas contra si mesmos. Artistas que se aviltaram, arrastando emoções alheias às monstruosidades da sombra, invocam a internação na cegueira física. Caluniadores eminentes que não vacilaram no insulto ao próximo, requerem um martírio silencioso dos surdos mudos. Ai, que muitos palestrantes vão requerer voltarem surdos mudos. Muitos diretores de casas religiosas, muitos escritores de livros Águas com Açúcar, muitos pessoas que se dizem mentirosamente divulgadores do cristianismo, porque não conhecem o cristianismo, vão voltar nessa situação de surdos mudos, para ver se aprendem como alunos reprovados. Desportistas eméritos e bailarinos de prol, que envelheceram os dons recebidos da natureza, exoram nervos doentes e glândulas deficitárias que os segreguem à distância de novas quedas morais. Traidores que expuseram corações respeitáveis no pelourinho da injúria, demandam a própria detenção no catre dos paralíticos. Mulheres que desertaram da excelsa missão feminina a se prostituírem na preguiça e na delinquência, solicitam moléstias ocultas que lhes impeçam a expansão do sentimento enfermiço, e expoentes da beleza e da graça que corromperam a perfeição corpórea, convertendo-a em motivo para transgressões lamentáveis, requestam longos estágios em quadros perfigosos que lhes desfigurem a forma, de modo a espiarem nas chagas da presença inquietante
as culpas ominosas que lhes agoniam os pensamentos. Vejam, Emmanuel aqui faz um resumo, mas todos nós estamos submetidos às leis naturais, à lei de justiça. Você imagina os advogados que enrolam seus clientes, que não estudam e orientam erradamente no campo do direito às criaturas. Juízes, magistrados, imaginam que vendem sentença, que querem enganar os outros, que adoram dar cantada nas advogadas e nas profissionais dos cartórios. Olha como é que eles vão voltar, surdos, mudos, às vezes sem as mãos, sem os pés. Porque quem não aprende pelo amor, Deus oferece o instrumento pedagógico da dor. Não é Deus que quer que a gente sofra, Ele nos oferece como instrumento de recuperação a dor, a expiação, as doenças graves, porque fizemos vários e vários crimes. Você imagina quem usa o instrumento de comunicação como os smartphones para gravar terríveis palestras, para fazer divisões no mundo religioso, como tem um magistrado lá de Minas Gerais fazendo isso agora, criando uma facção, fazendo estudos horríveis, para ganhar mais e mais dinheiro, ainda não satisfeito com o salário que tem, ainda enganar mais e mais as pessoas. Você imagina a volta desse pessoal. Você imagina como que eles vão passar pelos tribunais lá de cima da justiça divina e vão ter a oportunidade de reencarnar. É isso que o Espiritismo veio fazer, nos alertar para procurar nos salvar enquanto é tempo. Ajudai-vos assim, buscando no auxílio constante aos outros o pagamento facilitado das dívidas do pretérito, porque amanhã sereis na espiritualidade as consciências que hoje somos. A morte é só o corpo que para, você continua com todas as seus pensamentos ruins, bons, os atos horríveis que você pratica, você vai levar junto com você e vai responder por eles. Sereis na espiritualidade as consciências que hoje somos, abertas à fiscalização da verdade, com a obrigação de conhecer em nós mesmos a ulceração da treva e a carência da luz. Vejam, meus amigos e minhas amigas, como que é importante estudar e tomarmos em definitivo as decisões que nós precisamos tomar para deixarmos de sermos praticantes de atos malvados, agressivos às leis de Deus e às leis do Estado democrático de direito. O Espiritismo é uma pena. Botaram que ele tem que ser conhecido através de palestra. Não, ele tem que ser conhecido através dos livros seguros. É Jesus nos 4 evangelhos. É o Espiritismo nos 5 livros básicos. Só o Evangelho, segundo o Espiritismo, deve ser lido 8, 9 vezes numa encarnação, de 1 a 4 horas por dia, para ver se você aprende a conhecer as leis divinas e assim enquadrar nelas, para evitar todas essas consequências
que indubitavelmente você vai ter que passar. Responsabilidade e destino, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. O Criador que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho, em tantas existências de abençoada reparação. Aí está a lei da reencarnação. Você vai ter que voltar, como acabamos de falar. E quem não aprendeu como aluno normal, estudando para ser responsável, vai voltar reprovado e com ferramentas pedagógicas para ver se aprende. Para ver se aprende. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias. Mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Nós queremos armar a população como um grupo que não estuda, que segue só criaturas ignorantes, que gostam de golpe de Estado, estavam se armando, querendo cada vez mais armas, mais revólveres, mais metralhadoras, mais munições. E em vez de nós procurarmos querer estudar as leis e segui-las e cumpri-las, empresta-lhe a morfina por alcaloide de beneficente a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, o enfermo amparado em muitas ocasiões escarnece do socorro divino, transformando em corrosivo e entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções do seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. Galardoa com o ferro por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o no instrumento da morte, a desajustar-se em compromissos escusos que lhe reclamam agonia e suor em séculos numerosos. Às vezes a criatura vai morrer e vai verificar lá em cima, no tribunal da justiça divina, que vai demorar às vezes 400 anos para recuperar dos crimes aqui cometidos, quando poderia ter evitado isso tudo. Dá-lhe o outro por metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura, mas o mordomo da posse nele talha frequentemente o grilhão da sovinice e da miséria em que se amesquinha a si mesmo, e confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos, mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite notas macabras, em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. Tem gente que está usando desse aparelho aqui
o telefone celular para fazer fake news, para incentivar a calúnia, o ódio, a vingança. Quantas pessoas que não estão se suicidando ou se matando por causa desses indivíduos que fazem todo dia uma fake news. Eu conheço criaturas que acompanham a fake news como se estivesse acompanhando a verdade, mas não assistem os jornais sérios, não leem os livros sérios, não estudam, não participam de conversas sérias com as criaturas que realmente estudam, adoram continuar e sorriem, continuar fazendo as maldades das fake news. Como é que vai voltar essas criaturas? Como é que eles vão se acertar lá em cima no tribunal da justiça divina? Imaginem isso. Estudem o Espiritismo, o cristianismo redivivo. Jesus falou que o Espiritismo viria, está no apóstolo João. E viria para ficar em definitivo, para esclarecer a verdade e sabermos como seguir a verdade, ou seja, como chegarmos à perfeição, não praticando nenhum ato que desagrade as leis de Deus, nem as leis do Estado Democrático de Direito. É assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma, e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Examina, meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, jovens de todas as religiões. Examina, pois, a ti mesmo, e encontrarás a extensão e a natureza da tua dívida, de teus erros, de teus crimes que estão sendo cometidos, uns pela língua de fogo que você tem, pelo olhar de ciúme, de inveja, de brigas, de intolerância, pelos ouvidos sujos nessas fake news que estão por aí, e pelo seu espírito que está carregado de ferrugem da preguiça e dos crimes que você está cometendo, tudo enferrujado. Seu coração está enferrujado, sua mente está cheia de lixo do materialismo selvagem. Examina, pois, a ti mesmo e encontrarás a extensão ou a natureza da tua dívida, de teus erros, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces, porque o bem verte, puro, de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence. Enquanto que o mal é obra que nos pertence. É o preguiçoso que nunca leu um livro inteiro, da primeira à última página. Nunca leu. 95% do pessoal da nossa religião nunca leu um livro da primeira à última página, estudando todo dia de 1 a 4 horas por dia. Nunca leu. Como que essa criatura pode estar seguindo a verdade? Como? Examina, pois, a ti mesmo, e encontrarás a extensão e a natureza da tua dívida, de como será a sua próxima encarnação. E encontrarás a extensão e a natureza da tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces. Porque o bem verte puro de Deus. Por isso que nós temos que conhecer Deus.
através dos mandamentos de Moisés, através dos 4 livros deixados por Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, e o Consolador prometido, que ele mesmo prometeu, que veio em 5 obras básicas completar o cristianismo. Só não estuda quem não quer, só não se reforma quem não quer. Enquanto que o mal é a obra que nos pertence aos homens e às mulheres, aos jovens e às jovens. Transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. Tudo que você fez, você vai responder. Graças a Deus que a lei de Deus é perfeita. Tudo que você fez, você vai aprender a responder. E é só você que vai responder, mais ninguém. Não adianta ficar fazendo reunião mediúnica. Não tem milagre. É você que tem que estudar e fazer o seu autoconhecimento, as suas mudanças internas. Lavar a alma do teu coração, como disse Jesus a Sara, a esposa de Benjamim, para semear o campo do amor. Só ama quem conhece isso aqui na ponta da língua. Só ama, o amor está aqui. É o maior tratado de amor. É o maior tratado de reforma íntima e reforma moral que existe sobre a terra, para ser estudado, compreendido, entendido, assimilado pedagogicamente e praticado corajosamente, empreendendo a reforma íntima, empreendendo a reforma moral, empreendendo uma educação do cidadão e da cidadã de acordo com os ensinos de Deus aqui. Então, meus amigos, minhas amigas, esse é um dos momentos mais sérios do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Quando fazemos reflexões, não é palestra, são reflexões em livros seguros. Editora FEB, Francisco Cândido Xavier, Emanuel. Esse livro eu já li mais de 15 vezes e cada vez eu vejo que eu preciso estudar mais, aprender mais, para tentar me corrigir enquanto é tempo, porque todos estamos aqui praticando os atos do presente, mas que vão refletir no futuro depois da morte. E nós vamos ter que responder por todos os atos que praticamos ou que deixamos de praticar, porque a omissão também é crime em muitos casos. Vamos mudar o nosso palavreado, vamos mudar o nosso modo de pensar, de agir. Vamos nos candidatar pelo estudo sério de 1 a 4 horas por dia a sermos um cristão de verdade. Um cristão de verdade. Cristão é quem segue o Cristo de forma pedagógica. Feliz Ano Novo. Mude suas atitudes. Largue esses vídeos que você está vendo por aí. Comece a estudar de novo. Comece a estudar. E você vai ver como que você, como aluno responsável, começa a deixar sair de dentro de você, pelo esforço seu, a luz da verdade. Sai pela língua, pelos olhos, pelos ouvidos, ou seja, quanto mais você estuda, mais você enobrece seus sentimentos, suas obras,
seus pensamentos, seus modos de conversar, de dialogar, de ajudar aos seus irmãos a progredir, sempre para o bem. Sempre para o bem, mas o bem substanciado na verdade. Muito obrigado pela atenção ao nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL, desde 1968, sem um dia faltar o estudo, procurando nos aprender como aluno responsável as leis de Deus e as leis do Estado Democrático de Direito, que são as mãos de Deus no Estado de Direito, assim como são as mãos de Deus na ciência da medicina, da farmácia. Na ciência, Deus está sempre comandando tudo e orientando para que os seus filhos cada vez mais sintam que o caminho da verdade é o único que pode te levar à perfeição. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço, fraternal abraço, tudo de bom.